São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Quarta-feira, acompanhe agora as notícias que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. Crimes sexuais contra menores aumentaram 23% em Cabo Verde. Procurador-Geral da República solicita a suspensão do mandato de deputado Amadeu Oliveira. Jovens detidos em Santa Maria sob acusação de tráfico de drogas de alto risco. E assistas de Santa Catarina aumentaram mais 20 escudos no percurso Assomada, Ribeira da Barca e vice-versa. Estados Unidos e aliados vão proibir novos investimentos na Rússia. Botafogo volta a representar a ilha no Campeonato Nacional depois de uma ausência de 12 anos. Crioula News. Sociedade. Os crimes sexuais contra menores de 16 anos voltaram a aumentar em Cabo Verde em 2021, mais 23% face ao ano anterior, com uma média de um caso reportado a cada 3 dias. Casos de abusos sexuais sobre menores são recentes em Cabo Verde, perante o choque da sociedade, que tem organizado vários protestos públicos reclamando pelo agravamento das medidas de penalização. De acordo com o relatório da Polícia Nacional, com as ocorrências registradas em 2021, nos crimes mais graves são destacados os 29 homicídios registrados em Cabo Verde em todo o ano, menos 7 face a 2020, dos quais 17 ocorridos na cidade da Praia. Segundo o segundo tipo de crime mais frequente, contabilizado pela Polícia Nacional, é de violência baseada no género, que afeta sobretudo as mulheres, essencialmente no quadro da violência doméstica, com 2.105 ocorrências, um aumento de 438 casos face a 2020. Globalmente, as ocorrências registradas pela Polícia Nacional em Cabo Verde aumentaram 33% em 2021 face ao ano anterior, interrompendo um ciclo de 5 anos em queda, cifrando-se em 18.525, número que fica ao nível de registrado em 2018. O Procurador-Geral da República acaba de solicitar a suspensão do mandato de deputado Amadeu Oliveira. Além do processo que corre a termos no Tribunal da Relação de Parlamento, Luís José Landim foi buscar mais 2 outros processos no Tribunal da Comarca do Porto Novo e Tribunal da Comarca da Praia para reforçar o pedido de suspensão do mandato parlamentar daquele eleito da UCITS em prisão preventiva há 8 meses na cadeia da Ribeirinha São Vicente. Uma fonte parlamentar considera que com esta perseguição é bem provável que definitivamente Amadeu Oliveira acabe por perder o seu mandato como deputado. Mas há quem veja também no pedido do Ministério Público, ora formulado como a confirmação de que Amadeu Oliveira está preso ilegalmente. Isto porque a prisão, mesmo que preventiva, teria de acontecer mediante o pedido de suspensão primeiro do seu mandato de deputado, o que só acontece agora 8 meses da sua detenção na na cadeia da Ribeirinha. De acordo com o referido documento do Ministério Público, o julgamento deste processo, iniciado a 29 de janeiro de 2019, devido a várias impugnações, foi sucessivamente interrompido até a candidatura e eleição de arguido como deputado à Assembleia Nacional, empossado no dia 19 de maio de 2021. Este processo também aguarda a suspensão do mandato para a marcação da data do seu reinício. Jovens de 32 e 33 anos de idade foram detidos em flagrante delito no passado sábado, na zona de Tanquinho, Norte, Santa Maria. Os 2 jovens de nacionalidade cabo-verdiana estão a ser acusados de tráfico de drogas de alto risco, depois de serem detidos em flagrante delito na posse de uma certa quantidade de AX, suficiente para 86 doses individuais.
A PJ, que procedeu à detenção dos dois indivíduos, encontrou na posse dos mesmos uma balança de precisão, produtos utilizados no consumo e confecção de doses de estupefacientes, mais de 100 mil escudos em dinheiro, entre outros elementos com relevância probatória. Entretanto, depois de serem ouvidos em tribunal, um ficou em prisão preventiva, ao passo que ao outro foi aplicado apresentação periódica como medida de coação. As autoridades sanitárias notificaram nas últimas 24 horas 0 casos positivos da Covid-19 num universo de 184 amostras analisadas nos laboratórios de virologia do país. Além do registrado, mais 3 recuperados. Com esta nova atualização, o país passa a contabilizar 55.499 casos recuperados, 9 casos ativos, 401 óbitos, para fazer um total de 55.961 casos positivos acumulados. Crioula News Política. O militante Armindo Gomes foi eleito novo coordenador da Comissão Política Conselhia do Movimento para a Democracia em São Vicente, com 535 votos, 2.193 votantes. Estas informações foram avançadas em Infopress pelo delegado do Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral em São Vicente, Emanuel Miranda, após o apuramento dos dados da eleição que decorreu no domingo, dia 3 de abril. Segundo Emanuel Miranda, Armindo Gomes será o responsável político do MPD na ilha, mas a Assembleia Conselhia será partilhada com as outras 2 candidaturas concorrentes, tal como indica o regulamento. Sobre as outras 2 candidaturas, Emanuel Miranda informou que a de Flávio Lima obteve 145 votos e a de Vander Gomes teve 494 votos. Contabilizaram ainda 9 votos brancos, 10 nulos e a abstenção foi de 75,2%. Crioula News Economia. O percurso Ribeira da Barca, Somada e vice-versa, no concelho de Santa Catarina, sofreu um aumento de 20 escudos, ou seja, passa de 100 para 120, conforme a nova tabela de preços divulgada pelos próprios proprietários de IASA. A nova tabela, que entrou em vigor esta segunda-feira, conforme avançou a Infopress, um dos proprietários de IASA, Danielson Monteiro, conta com o apoio dos demais proprietários. O aumento do preço deve-se à sucessiva subida dos preços dos combustíveis. No entanto, alertam que o aumento de 70 para 100 escudos para os estudantes pode contribuir para o aumento do abandono escolar, tendo em conta que a maioria dos pais e encarregados de educação dessa comunidade pescatória não têm rendimentos e um salário mensal fixo por viverem da extradição de areia e da pesca. Mesmo com a desaprovação da Agência Reguladora Multissetorial da Economia, os IASistas de Santiago, principalmente de Santa Catarina, aumentaram também os preços no percurso a Somada Praia e vice-versa, bem como a Somada Rincão e vice-versa, que passaram de 250 para 300 escudos e 100 para 120 escudos, respectivamente. Por outro lado, os condutores de IASA da Ribeira da Barca voltaram a reclamar do péssimo estado em que se encontra a estrada, dizendo que as autoridades têm estado a brincar com eles, isto porque sustentam paga os impostos de circulação na hora, além de montante descontado na compra de cada litro de combustível para manutenção de estradas, cuja melhoria, segundo eles, tem chegado a outras paragens e não a Ribeira da Barca. A péssima qualidade da estrada, segundo os motoristas, tem representado custos para manutenção das viaturas a vários níveis e vai diminuir a vida dos veículos. O Banco de Cabo Verde manterá as medidas de prorrogação das moratórias públicas exclusivamente de capital anunciadas pelo Governo
até setembro de 2022, anunciou a organização em comunicado. O Banco Central avançou ainda que essas medidas servem para atenuar os efeitos associados à crise pandémica e agravadas pelo conflito que envolve a Ucrânia e a Rússia, bem como as sanções impostas por vários países, a este último, que afetam as perspectivas de retoma económica global e nacional. Das medidas anunciadas fazem parte a manutenção do rácio de adequação de fundos próprios totais no nível mínimo de 10%, que, segundo consta no comunicado, irá possibilitar maior margem para os bancos continuarem a financiar projetos viáveis e assim contribuírem para a retoma da economia nacional. Crioula News Cultura. O Ministério da Cultura assinou um contrato para atribuição de apoio financeiro de aproximadamente 9 mil contos a 31 escolas da capital no âmbito do programa Bolsa de Acesso à Cultura. Trata-se de uma verba inserida no montante global de 21 milhão e 751.503 escudos para beneficiar no ano em curso 83 escolas, associações e ONG, num total de 3.041 alunos, dos quais 1.601 femininas e 1.440 do sexo masculino. O programa tem como base o financiamento das propinas dos alunos com baixo poder econômico para a frequência de aulas de arte, desde ateliê e workshops de pintura, dança, música e teatro, e também dar sustentabilidade às pequenas escolas de ensino artístico. Abrão Vicente anunciou que vai assinar brevemente uma adenda com o Ministério da Família para aumentar esta verba em cerca de mais de 4,5 milhões de escudos, de forma a dar vazão à demanda, ressaltando que o programa Bolsa de Acesso à Cultura, implementado em 2017, demonstra que a cultura vai além das ajudas e dos patrocínios aos artistas. Em representação das escolas beneficiadas, a presidente da Escola de Dança, Bibinha Cabral, Ivete Moreno, enalteceu a importância do Bolsa de Acesso à Cultura junto das escolas, considerando ser fundamental para a preservação da cultura cabo-verdiana. A 8ª edição do Saudade Festival de Mornas da Câmara Municipal do Tarrafal, que arranca no próximo sábado 9, irá contar com artistas de todas as ilhas, anunciou a organização. Em entrevista em Forpresa, Adildo Soares, vereador da Cultura da Câmara Municipal do Tarrafal, realçou que esta edição irá acolher artistas de Santo Antão à Brava, o que será muito enriquecedor. Segundo Adildo Soares, o festival está orçado em aproximadamente 1.000 contos e será suportado com verbas da Câmara Municipal e de diversos parceiros. O Saudade Festival de Mornas tem como objetivo valorizar este género musical e é realizado na localidade da Praia Branca, no município do Tarrafal. Crioula News. Vamos agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instante. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Renovados votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. Os Estados Unidos, em coordenação com a União Europeia e G7, vão anunciar novas sanções à Rússia
como o congelamento de investimentos reagindo aos crimes de guerra na Ucrânia, revelou um alto responsável da administração norte-americana. Entre as medidas a anunciar contra a Rússia estão a proibição de todos os novos investimentos naquele país, sanções mais eficazes às instituições financeiras e empresas estatais e sanções a funcionários do governo e aos seus familiares, segundo adiantou um alto funcionário da administração Biden. Ainda assim, quase toda a União Europeia absteve-se de uma proibição total do petróleo e gás natural russos, o que provavelmente arrasaria a economia do país. Em Portugal, 10 funcionários da missão diplomática da Embaixada Russa em Lisboa foram dados 2 semanas para abandonar o país, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros. A decisão do Ministério dos Negócios Estrangeiros português segue a linha de vários outros países europeus que anunciaram a expulsão de diplomatas russos nos últimos dias. De acordo com uma contagem feita na tarde desta terça-feira pela agência noticiosa francesa, o número de diplomatas russos expulsos de vários países da União Europeia desde a invasão da Ucrânia ascende a pelo menos 260, uma medida que a presidência russa, Kremlin, lamentou, afirmando que isso só vai dificultar as possibilidades de comunicação a nível diplomático, numa altura em que as condições já estão difíceis. Já o Papa Francisco criticou esta quarta-feira a crueldade de cada vez mais horrível que atinge a Ucrânia, inclusive contra civis, referindo-se a massacre de Bucha antes de beijar uma bandeira ucraniana proveniente daquela cidade mártir. Crioula News Desporto. O Botafogo Futebol Clube, fundado a 13 de julho de 1973, vai representar este ano a Ilha do Fogo no Campeonato Nacional de Futebol depois de uma ausência de 12 anos. Com a conquista do campeonato regional do primeiro escalão, a formação do Botafogo amealha assim o seu 17º título regional, ao que se soma um título nacional, sendo a única equipa da Ilha do Fogo que ostenta o título de campeão nacional de futebol. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News, informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente no tempo.